Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Sou a professora Terezinha Menezes e hoje nós vamos trabalhar a aula número 24, BC, Biotecnologia 2. Os objetos do conhecimento são células-tronco, clonagem gênica e reprodutiva. As células-tronco, alunos, são células indiferenciadas que, quando se multiplicam, são capazes de dar origem a tecidos diferenciados. Por esta capacidade de transformação, as células-tronco são muito importantes no estudo do tratamento de doenças degenerativas. Nós temos, alunos, as células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias também são chamadas de pluripotentes e elas são capazes de se multiplicar de forma rápida, dando origem a quase todas as variedades dos tecidos diferenciados. Já as células-tronco adultas são células maduras, sendo as mais conhecidas as encontradas na medula óssea. Elas se caracterizam, alunos, por ter uma multiplicação lenta e a sua capacidade de gerar variedades de tecidos diferenciados é limitada. Fontes de células-tronco. Nós já vimos, alunos, que nós temos as células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas. Vamos iniciar nosso estudo pelas embrionárias. Então, lembrando, são também conhecidas como células pluripotentes. Observem, aqui nós temos o zigoto, também conhecido como célula-ovo. Recordando, a fusão do pronúcleo do gameta masculino com o pronúcleo do gameta feminino forma a célula-ovo, também conhecida como zigoto. E começam as divisões celulares, as mitoses sucessivas, até chegarmos ao estágio de mórula. A mórula, alunos, é essa massa maciça, repleta de células totipotentes. Este estágio, ele é muito importante para a identificação de características embrionárias em seres humanos. E, como vocês sabem, o embrião, ele passa por diversos estágios, sendo o blastocisto um deles. As células internas do blastocisto são pluripotentes, ou seja, são células capazes de se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, excluindo aí placenta e anexos embrionários. Já as células adultas, meninos, elas têm a capacidade de se regenerar e se diferenciar em vários tipos celulares que compõem os tecidos de onde foram retirados. São encontrados em vários locais do corpo, como vocês podem ver no cordão umbilical, placenta, membrana amniótica, líquido amniótico, saco vitelínico, tecidos fetais, tecido nervoso e córnea, pele e seus anexos, músculo, polpa dentária, sangue, tecido adiposo e medula óssea. Alunos, de acordo com o estágio de diferenciação, as células-tronco, elas podem ser classificadas em totipotentes e em pluripotentes. As totipotentes, falei no slide anterior, elas são capazes de originar um organismo inteiro. Então, como exemplo, o zigoto e todas as células até o estágio de mórula, que é aquela bolinha maciça de células. Já as pluripotentes conseguem gerar a maioria dos tecidos.
e aí nós podemos falar em tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, mas não geram o organismo inteiro. As células pluripotentes estão no estágio de blástula. Nós temos ainda, alunos, as células tronco multipotentes, que são aquelas que são capazes de gerar células de um único tecido. Por exemplo, o tecido hematopoético. E as células unipotentes, que são capazes de se diferenciar em um único tipo celular. Então, aqui o exemplo. Uma espermatogônia, ela é capaz de se diferenciar em espermatozoides. Na espermatogênese, ao final você terá o quê? 4 espermatozoides, correto? Vamos então, alunos, rever aqui as células. Começando pelas totipotentes, que são aquelas que vão do estágio de zigoto, ou célula-ovo, até o estágio de mórula. Já as células pluripotentes referem-se ao estágio de blastocisto. As células multipotentes são capazes de gerar células de um único tecido, como, por exemplo, o tecido hematopoético. Então, vamos analisar aqui a hematopoese. Observem, célula-tronco, formando a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Através da linhagem linfóide, nós teremos células NK, linfócitos T, que são produzidos através do timo, e linfócito B. Já na linhagem mieloide, nós vamos ter, a partir daí, células que se diferenciam em um único tecido. São as células unipotentes. E, posteriormente, teremos as células especializadas. Por exemplo, as hemácias, que são células discoides, anucleadas, responsáveis pelo transporte de gases. As plaquetas, que são fragmentos de células e que são importantíssimas no processo de coagulação do sangue. Temos ainda basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, que são células também diferenciadas para exercerem determinada função. Principais interesses, alunos, no uso das células tronco. Então, nós temos aqui a necessidade da compreensão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento embrionário, normal e anormal. Porque a partir do momento em que existe essa compreensão, os pesquisadores, eles poderão estudar doenças humanas, inclusive em modelos animais. E aqui nós temos o exemplo de células tronco de ratos, que poderiam incorporar genes humanos que sofreram mutação. A cultura de linhagens celulares especializadas. Isso é muito importante para estudos de farmacologia e também de testes toxicológicos. A farmacologia, alunos, é um ramo da medicina que estuda as propriedades químicas dos medicamentos e as suas classificações. Terapia gênica. As células poderiam ser usadas como vetores para entrega de genes. Voltaremos a este assunto. E também é importante na produção de linhagens celulares específicas para transplantes. Para a produção de linhagens celulares específicas para transplantes, ocorre o seguinte, alunos. Após a fecundação ou fertilização dos gametas, in vitro, coloca-se em um meio de cultura nutritivo e começam as clivagens sucessivas. Nós vamos ter a formação de 2 blastômeros, 4, 8, 16, a fase de mórula,
blástula, gástrula, neurula. Após a fase de neurula, recordando, nós temos a fase do embrião e após a 8ª semana da fecundação, o embrião recebe o nome de feto. Bem, como é feita a produção de linhagens celulares? Na fase de blástula, as células são extraídas e recebem estímulos para que se diferenciem em diversos tipos de tecido do corpo humano, que poderão ser usados para substituir os órgãos que foram danificados, como, por exemplo, pâncreas, fígado, coração, baço, músculo. Então, aqui, alunos, no esquema, nós poderemos observar como é feita a produção de linhagens celulares específicas para transplantes. Então, vejam só, a fertilização, recordando, ela é feita in vitro, células totipotentes sofrendo clivagens sucessivas até o estágio de blastocisto. Nesse estágio, as células serão extraídas para um meio de cultura e essas células internas do blastocisto, alunos, elas são pluripotentes. Isso significa que elas são capazes de se diferenciar em quase todos os tecidos humanos. Lembrando que nós vamos excluir aí placenta e anexos embrionários. E essas células tronco embrionárias, alunos, elas serão muito úteis quando pensamos em substituir tecidos doentes ou lesionados por tecidos saudáveis. Nos casos aí de distúrbios neuromusculares, ou ainda em doenças como o mal de Parkinson, diabetes ou câncer e outras mais. Também, através do estudo de células troncoembrionárias, podemos desenvolver novos medicamentos. É aí que entra a farmacologia, né, o ramo da medicina que se preocupa com esse estudo. Doenças tratadas com células tronco adultas. Temos as doenças cardiovasculares, em que, vejam só, alunos, as células tronco são retiradas da medula óssea e são implantadas no músculo cardíaco. E ainda lesões da medula espinhal. Implante de células tronco da medula óssea na medula espinal. Um comentário importante, alunos, é este aqui, que o uso de células-tronco na reparação de órgãos e de tecidos que foram lesados, isso abre portas, né, para uma nova era de medicina regenerativa. Apesar do entusiasmo dos cientistas e das esperanças depositadas por uma parcela da população, vejam só aqui, são necessárias muitas pesquisas, financiamentos e disposições políticas, éticas e morais para compor o cenário ideal ao pleno desenvolvimento dessa área terapêutica. E que tenho certeza que muitos de vocês irão trabalhar nesta área e farão um trabalho magnífico. Vamos agora, alunos, falar sobre clonagem. Aqui vocês estão vendo o desenho, né, a figura de uma molécula de DNA. Essa escada, né, helicoidal, dupla hélice, em que os degraus da escada seriam representados pelas bases nitrogenadas. Clonagem, alunos, do grego clon significa broto. Organismos que apresentam o mesmo material genético são chamados de clones. A clonagem pressupõe qualquer grupo de células ou organismos produzidos assexuadamente de um único ancestral sexuadamente produzido, permitindo obtenção de indivíduos geneticamente idênticos.
A clonagem, alunos, ela é possível por fissão de embriões e, neste caso, um único óvulo é fecundado. E esses embriões originarão gêmeos monozigóticos, ou seja, são gêmeos formados a partir do mesmo zigoto. Mono, zigóticos, zigoto. Esses gêmeos monozigóticos, eles apresentam o mesmo material genético. A clonagem também é possível por transferência nuclear de células somáticas, é o exemplo da ovelha Dolly, trataremos daqui a pouquinho deste assunto. E também é possível por transferência de células embrionárias. Vale ressaltar, alunos, que não se clonam indivíduos, mas sim genomas. Genoma é o conjunto de todo o DNA nuclear. O projeto Genoma Humano, alunos, ele teve início em 1990 e foi concluído um esboço geral do genoma humano em 2000. Só para vocês terem uma ideia, 90% dos nossos genes são semelhantes aos dos camundongos e nós diferimos do chimpanzé em apenas 1% das sequências de DNA. Aqui, alunos, temos uma observação importante. A clonagem não impede as interações do genótipo com o ambiente na produção do fenótipo. Isso significa que, apesar de genotipicamente idênticos, os clones não terão os mesmos fenótipos, por causa da ação do meio. Correto? A clonagem de animais, alunos, a partir das células somáticas, ela teve um grande impulso em 1997, quando pesquisadores escoceses obtiveram sucesso ao clonar uma ovelha, que recebeu o nome de Dolly. A clonagem em animais consiste em inserir o núcleo de uma célula somática no citoplasma de um óvulo, cujo núcleo foi previamente retirado. Agora, alunos, nós vamos estudar as etapas do processo de clonagem. Acompanhem. Inicialmente, células somáticas são extraídas da ovelha que se deseja clonar. Estas células são colocadas em uma cultura pobre em nutrientes. O objetivo é estacionar o ciclo celular durante a intérfase. Nessas condições, as células param de se dividir e ativam todos os seus genes. Foram utilizadas células da glândula mamária de uma ovelha. A seguir, um óvulo é extraído de uma fêmea da mesma espécie e o seu núcleo é retirado, mas, observem aqui, deixando-se toda a estrutura celular necessária para produzir um embrião. Número 3. As duas células são colocadas lado a lado e, por meio de pulsos elétricos, provoca-se sua fusão. Um segundo pulso elétrico estimula a célula resultante da fusão a entrar em divisão. Número 4. O embrião é implantado em fêmeas receptoras, que no caso seria a mãe de aluguel. Caso se desenvolva, o embrião será um clone do indivíduo que doou as células somáticas. Finalmente, nasce Dolly, depois do período normal de gestação, que é geneticamente idêntica à ovelha doadora número 1. Qual foi a grande descoberta? Alunos, o maior feito dos cientistas foi fazer com que uma célula adulta se tornasse totipotente.
Vocês já sabem que as células totipotentes, elas possuem a capacidade de diferenciação. Este processo antes era considerado irreversível. Estava aberto o caminho para a clonagem terapêutica e a terapia por células-tronco. Alunos, apesar do sucesso da clonagem, a técnica apresentou alguns erros. A Dolly não era um clone verdadeiro, ela não era tão idêntica à doadora do núcleo. Porque, apesar da Dolly ter herdado os cromossomos contidos no núcleo da célula somática, que era a célula mamária, ela também herdou o DNA mitocondrial da ovelha escura. Observem, alunos, que aqui temos a célula mamária da ovelha mãe da Dolly. Podemos observar aqui estas estruturas, estas organelas, que são as mitocôndrias. E o núcleo celular. Por se tratar de uma célula mamária, ou seja, uma célula somática, esta célula é diploide. Já o ovócito da ovelha blackface, nós encontraremos mitocôndrias e um núcleo haploide. O núcleo da célula mamária da mãe da Dolly foi retirado e o núcleo do ovócito da ovelha blackface foi extraído. Este núcleo da célula mamária da mãe da Dolly foi implantado no ovócito blackface. Então, aqui o que podemos observar? Mitocôndrias do ovócito blackface e o núcleo da célula mamária da mãe da Dolly. Ou seja, alunos, o núcleo de uma célula somática foi inserido no óvulo já sem núcleo. Dolly herdou o DNA mitocondrial. A ovelha Dolly, ela só nasceu depois de 276 tentativas fracassadas. E, com o passar do tempo, Dolly apresentava as extremidades dos cromossomos, que recebem o nome de telômeros, diminuída, gerando envelhecimento celular precoce. Por isso, alunos, Dolly sofria de artrite no quadril, no joelho, e sugere-se que isto ocorra pelo fato de que Dolly tenha sido criada a partir de uma célula adulta de 6 anos e não de um embrião. Dolly foi sacrificada aos 6 anos de idade, depois de uma vida marcada por envelhecimento precoce e doenças. Dolly apresentou doença degenerativa e incurável nos pulmões. Os problemas de saúde de Dolly levantam dúvidas sobre a possibilidade da prática de copiar a vida. A simples possibilidade, alunos, de clonar humanos suscita discussões éticas em todos os segmentos da sociedade. Por que clonar? Quem deve decidir? Quem será o pai ou a mãe do clone? E, principalmente, o que fazer com os clones que nasceram defeituosos? Mais animais clonados, alunos. Em 2000, 5 porquinhos. Em 2001, nasce Copycat. Observem que a coloração da pelagem de Copycat era diferente, mas o material genético das duas era exatamente o mesmo. E em 2005 nasce Snoopy, o primeiro cão clonado do mundo. Aqui, alunos, vocês estão vendo a bezerra Vitória, que foi o primeiro animal clonado do Brasil. Em 2001, pelos cientistas da Embrapa. E em 2004 nasce Vitoriosa, que é o clone do clone.
E em 2013, a Bezerra Brasília nasceu e ela foi o resultado, vejam só, da técnica de transferência nuclear a partir de células de tecido adiposo. E foi um nascimento de um animal saudável. Revisando, alunos, como ocorre a clonagem reprodutiva. Retira-se o núcleo de um óvulo doado. Coleta-se uma célula adulta de outro doador e retira-se o núcleo, por exemplo, uma célula epitelial. Implanta-se o núcleo da célula adulta no óvulo sem núcleo. O óvulo com o novo núcleo é implantado em um útero que gestará o ser vivo. É proibida em seres humanos. Vejam só, alunos, foi assinado um documento em 2003 pelas academias de ciências de 63 países, inclusive o Brasil participou, que pedem o banimento da clonagem reprodutiva humana. É o que falei anteriormente para vocês. Discussões éticas em todos os segmentos da sociedade surgiram, tais como: por que clonar? Quem deveria ser clonado? Quem irá decidir? Quem será o pai ou a mãe do clone? E o que fazer com os clones que nascerem defeituosos? Agora, a clonagem terapêutica, alunos, é uma técnica que fabrica embriões a partir da transferência do núcleo da célula que já sofreu diferenciação de um adulto ou embrião para um óvulo sem núcleo. Não há o implante em um útero, logo não pode reproduzir seres humanos. Clonagem terapêutica. Já sabemos então, alunos, que a clonagem ela tem aplicações em diversos campos, como por exemplo, a agricultura, pecuária e também a medicina. Vantagem. Vejam só, é a possibilidade de obtenção de células-tronco pluripotentes. Vocês já sabem que estas células são potencialmente capazes de produzir qualquer tecido em laboratório. Isso permitiria o tratamento de várias doenças degenerativas, como Alzheimer, mal de Parkinson, tratamento de doenças cardíacas, reconstituição de medula óssea, tratamento do câncer, tratamento para tecidos queimados, destruídos. E o importante, alunos, é que não há o risco de rejeição caso o doador seja o próprio beneficiado com a técnica. Mas também existem limitações. Por exemplo, no caso de doenças genéticas, o doador não pode ser a própria pessoa. Por quê? Porque todas as suas células têm o mesmo defeito genético. Na clonagem terapêutica, olhem só, 2004, o óvulo não é implantado em útero, mas mantido numa substância nutritiva em laboratório. Se atingir o estágio de blástula, ou seja, temos o blastocisto, torna-se capaz de produzir linhagens de células-tronco embrionárias pluripotentes. E estas células podem ser utilizadas em pesquisa para a cura de doenças. Esta é a transferência nuclear ou transplante celular.